Tem alguma coisa estranha no Minecraft. É uma sensação difícil de colocar em palavras. Talvez seja o silêncio, talvez seja a solidão de um mundo que parece não ter fim, ou talvez sejam as histórias que nasceram ao longo dos anos. Porque desde o começo, o Minecraft sempre esteve cercado por lendas. Gente que jura ter visto uma figura observando de longe, sons sem explicações, vindo lá do fundo das cavernas, entidades perdidas e mundos vazios. Os mistérios que duram até hoje e ninguém conseguiu explicar verdadeiramente. E mesmo que tudo isso pareça só uma história da internet, muitos jogadores ainda lembram bem da sensação de jogar sozinho de madrugada, quando a tela escurece, quando chega o período da noite, quando o mundo parece grande demais e quando qualquer sombra lá longe já é o suficiente para dar medo. Talvez nenhuma dessas lendas seja real, mas por algum motivo, o Minecraft sempre teve algo diferente. E é exatamente por isso que quando a gente fala dessas lendas, é impossível não voltar no tempo e lembrar da lenda mais famosa do Minecraft, Herobrine. Muitos diziam que era um jogador que surgia do nada, personagem igual ao Steve, mas com um detalhe que deixava tudo estranho: os olhos completamente brancos. E o pior é que os relatos sempre vinham com as mesmas coisas: o mundo aparentemente normal, e do nada sinais de que tinha mais alguém ali. Gente falando de túneis perfeitos cavados em linha reta, árvores sem folhas, pequenas construções aparecendo sozinhas e uma sensação insistente de que você estava sendo observado, mesmo jogando sozinho. Com o tempo, a história foi crescendo. Alguns diziam que Herobrine era um bug, outros juravam que era um espírito e tinham quem acreditasse que ele era o irmão perdido de Notch, o criador do jogo. Só que na verdade, ou não, o que prendia a gente não era uma prova, era dúvida, porque o Minecraft tem esse jeito. Após Herobrine, na época se espalhou um boato rápido, principalmente em vídeos em fóruns. Ninguém tinha confirmação, ninguém tinha uma explicação verídica, mas muita gente jurava que aquilo estava acontecendo. Diziam que em alguns mundos de Minecraft você começava a perceber certos sinais, coisas pequenas. E é exatamente por serem pequenas que parecem reais demais. Buracos perfeitos no chão, como se alguém tivesse cavado com a intenção de deixar sua marca. Degraus, escadas, surgindo por todo o mundo onde antes não havia nada. E marcas estranhas aparecendo pelo mapa, muitas das vezes parecendo cruzes invertidas. No começo, parecia detalhe, depois virava padrão. E junto desses sinais vinha outra coisa. O mundo ficava mais hostil. Mobs apareciam com maior taxa de aparição, que era incomum. Ataques acontecendo cedo demais, como se o jogo houvesse mudado de novo. Até relatos chegavam num ponto que ninguém queria chegar. Mesmo e que no single player alguém aparecia. Uma figura rápida, como um jogador. Uma silhueta que você vê por um segundo, quando tenta entender, já não está mais lá. E aí vinha um nome que todo mundo repetia do mesmo jeito: The Leak. Só que um detalhe que fez essa história explodir de vez, porque muita gente só dizia que era só imaginação, que só era creepypasta, que só era mod. Mas aí surgiu aquilo que todo mundo procurava: um único registro, um único vídeo. E esse aqui é que as coisas realmente ficam interessantes. Prestem atenção e olhem com calma.
Na internet, as teorias sempre apontaram para uma coisa, que foram mais ou menos que o leak pode ser tratado como um jogador fantasma, algo que se manifesta como um player dentro do single player, como se tivesse entrado sem convite, uma entidade ligada a Cid ou mundo, como se alguns mapas carregassem um erro ou a maldição junto, os sinais, cruzes, buracos e escadas fossem a assinatura. O mito que virou fenômeno. O tipo de lenda que cresce porque muita gente começa a procurar em qualquer detalhe estranho vira prova. No fim, a lenda do Dick sempre foi sobre isso mesmo. Sobre não aparecer claramente, mas sobre deixar o Minecraft com cara de ocupado. O Licker, ele se aparece como um personagem humanoide, do tamanho de um player. O corpo tem o mesmo formato de boneco Minecraft. Quadrado, rígido, sem expressão, com braços e pernas regulares. O que deixa diferente e mais marcante é o seu rosto. Em muitos relatos, ele é descrito como alguém com uma máscara. O rosto permanece coberto, liso e estranho, como se tivesse uma camada por cima da pele. Após o leak, uma nova lenda surgiu, pouco tempo depois, ou se não ao mesmo tempo. O mais estranho é que nós conhecemos ele, mas não possuímos assim nenhum vídeo confiável que possa ser 100% verídico, a não ser que sejam jogadores tentando fazer imitações com mods. Mas o mais estranho é que a entidade 303 é que tem daquelas lendas que vive o limite do parece possível, mas é tão lenda que não tem nenhum vídeo original. São relatos espalhados, é um padrão que volta sempre. Nos boatos, o 303 ele nunca chega a fazer barulho, ele vem pelo próprio sistema. Primeiro o jogo começa a falhar de um jeito errado. Travadas que não batem com o PC, chunks carregando estranhamente. Crash do nada, como se alguma coisa tivesse encostado no mundo por dentro. Depois vem certas mudanças pequenas, pouco bem sutis, porque não são tão grandes o bastante para você ter certeza, mas são específicas demais para passar batido. Às vezes, quando você não lembrar de deixar uma porta aberta, uma placa com uma palavra estranha que não combina com o resto, algum bloco fora do lugar, uma parte de uma construção mexida especificamente como se alguém tivesse testado limites e saído. E aí começam certas aparições relatadas de jogadores. Quase nunca é um ponto claro, é rápido. Tanto da tela, no limite do render, quando você vira a câmera, já foi. A descrição que mais se repete é sempre a mesma. Uma figura, um modelo de jogador, uma roupa clara, quase como um casaco ou um manto branco, com olhos vermelhos e pele escura. O tipo de detalhe que fica na memória. E é aí que ela ainda pega. Porque, mesmo sem prova, ela muda o jeito que você joga. Você passa a reparar demais. A desconfiar do silêncio. Conferir duas vezes e foi você que colocou aqui. E no fim, é isso que torna essas lendas tão fortes. Elas não precisam ser reais. Só precisam poder entrar na sua cabeça por alguns minutinhos e fazer você sentir o que você sentia antigamente. Mas agora respira, fecha as histórias, porque aqui desse lado da tela tá tudo bem. E se alguma coisa se mexer no canto do seu olho, se o silêncio ficou estranho, foi só o câmbio do vídeo. É só o meu meio de me apresentar. E antes de eu ir embora, eu só preciso falar uma coisa, que esse foi o meu primeiro vídeo. Então se você curtiu, fala comigo. Meu conteúdo não vai ter um padrão único. Eu vou trazer coisa diferente, porque eu quero postar sobre o que eu gosto. E às vezes vai ser um terror, uma lenda, uma curiosidade, uns icebergs. Às vezes vai ser nostalgia, ou só um assunto aleatório que eu achei muito bom. Isso combina com você, esse nicho de mistérios. Deixa o like, se inscreve e comenta o que você quer ver no próximo. E por garantia, quando você abrir o Minecraft hoje, só confere uma última vez se você está mesmo sozinho. Até logo. Tchau.